Olá, gatinhos assanhadinhos do sexto ano da Escola Estadual de Ensino Médio Anchieta. Então, voltando na sequência de vídeos sobre a pré-história, esse é o último vídeo do assunto e nós vamos tratar sobre a idade dos metais. A idade dos metais é, como o nome diz, idade dos metais pelo uso e difusão do metal nos instrumentos e nas armas, tá? Então, esse período também é chamado, também foi uma revolução, tá? Então, esse período eu posso chamar de revolução urbana, porque é o início das grandes cidades, quando surgem as primeiras grandes cidades na história. Esse período, ele vai aproximadamente do ano 5000 ao ano 4000 antes de Cristo. Mas como esse processo de urbanização, esse processo de uso e difusão dos metais na fabricação de instrumentos e armas, ele ocorre em épocas diferentes, em diferentes espaços, essas datas elas são aproximadas, como são aproximadas as datas do Neolítico, como são aproximadas as datas do Paleolítico, tá? Então, nesse período, ocorre o desenvolvimento da metalurgia e os metais, como o cobre e o ferro, eles são usados na fabricação de instrumentos e armas. Isso foi uma revolução na tecnologia, porque esses instrumentos e essas armas, eles passam a ser mais resistentes e eles também passam a ser remoldáveis. Então, a pedra lascada, se quebrada, era descartada, a polida também. No entanto, quando uma flecha de metal entortava, ela poderia ser refeita, ela poderia ser reutilizada, reciclada, né? Então, o metal ele vai ter essa característica, ele vai criar armas e instrumentos mais resistentes e melhores. Também esse período eu vou ter uma especialização do trabalho. Então, a partir de agora, eu não tenho o trabalho ligado a características naturais do sexo. Eu tenho um trabalho que passa a ser especializado. Então, tanto homens como mulheres vão se especializar na agricultura, no pastoreio, ou no fabrico de cerâmica, ou na metalurgia, ou no fabrico da tecelagem, certo? O trabalho passa a ser especializado. Também eu vou ter, a partir da especialização do trabalho, uma complexidade social. Vão surgir as classes sociais, certo? Então, eu vou ter, a partir daqui, as classes que são privilegiadas e que conseguem acumular maior riqueza, maior prestígio, maior poder social, e as classes que não são privilegiadas, que não conseguem riqueza, que não conseguem prestígio, que não conseguem poder político. Surgem as primeiras cidades-estados. Então, são grandes cidades que elas assumem características de estados. Então, são cidades que geralmente são governadas por reis, são cidades que têm um costume próprio, uma lei própria, um governo próprio. São grandes cidades mesmo, são aglomerados urbanos que surgem geralmente ao redor dos rios, por isso o nome de civilizações fluviais. A propriedade da terra agora passa a ser privada, a terra pertence a uma pessoa, a uma família, a um rei. Então agora eu não tenho mais uma propriedade privada coletiva que pertence à comunidade. Não, a partir da idade dos metais, a propriedade passa a ser privada mesmo, porque a propriedade privada vai estar bastante ligada com a especialização do trabalho. Quem tem a terra vai se especializar na agricultura ou na pecuária, no pastoreio. Quem não tem a propriedade privada na terra vai precisar se especializar de outra maneira, vai precisar trabalhar para se sustentar de outra maneira. Então, geralmente, essas pessoas vão se dedicar ou à cerâmica, produção de cerâmica, ou à tecelagem, ou à metalurgia, ou a outras atividades que passam a surgir, como o comércio, tá?
Também, devido ao desenvolvimento de instrumentos melhores e devido ao cuidado da terra, a agricultura, se tem uma produção excedente, uma produção maior do que aquela consumida por quem produz. E essa produção excedente, ela vai ir para o comércio. Então, surge o comércio dentro dessas grandes cidades que se formam ao longo desse período de 1000 anos, que é a Idade dos Metais. Para controlar essa atividade mercantil, para controlar essa cidade, se torna necessário, cada vez mais necessário, os registros. E a partir dessa atividade mercantil, que é o comércio, e a partir da necessidade de controlar essa cidade, surgem duas grandes revoluções, que é o sistema de escrita e o sistema numérico. Tá? Então, a escrita e a matemática, elas vão surgir a partir da necessidade de controlar o comércio e de controlar a população com as leis. E a partir dessa nova realidade social, que é o surgimento das grandes cidades, que é o surgimento do comércio, que é o surgimento da propriedade privada, surge também a necessidade de Estado. Surge uma classe de pessoas que se especializa em governar. E aí, com a escrita, surgem também as leis, surgem os costumes. Por quê? Porque o governo até então, ele é exercido, o governo, a justiça, as leis, elas são consuetudinárias, elas são conforme o costume. E a partir de agora, a partir do surgimento da escrita, essas leis passam a ser registradas com a escrita. Também o comércio passa a ser registrado, passa a ser feito de forma mais efetiva com um sistema matemático, com um sistema numérico. Tá? Então foi uma grande revolução, a revolução urbana. Por quê? Porque surgem os aglomerados urbanos e são grandes cidades. Tá? A gente tem essa ideia de que na antiguidade, na pré-história, as pessoas eram diferentes. Não, o sapiens é o mesmo. Então, no período da Idade dos Metais, eu vou ter essa revolução, que é o processo de urbanização. Surgem os grandes aglomerados urbanos, surgem os impérios, surgem os reinos, e isso tudo ocorre principalmente em um espaço chamado Crescente Fértil, que é ali envolvendo o Egito, envolvendo a Mesopotâmia, mas também na Índia, mas também na China, mas também no Peru. Por isso que eu tenho datas aproximadas. Mas o que caracteriza esse período, que é a Revolução Urbana, ou Idade dos Metais, é o uso dos metais na tecnologia de instrumentos agrícolas e de armas, é a especialização do trabalho, a complexidade social, classes sociais diferenciadas, é a propriedade privada da terra e dos bens, né? A produção de excedente que leva à atividade mercantil, e a atividade mercantil e a necessidade de controle dessas cidades levam à criação da escrita, do sistema numérico e o surgimento do Estado, do governo, como a gente conhece hoje. Certo, povo? Então, com a escrita, com o sistema numérico, se define um marco de término da pré-história e início da história. Lembrando sempre que essa ideia de pré-história é uma ideia surgida lá no século XIX, 1801 a 1900, e que hoje em dia a gente já não costuma usar como adequado o termo pré-história, mas pelo costume, ao longo do tempo ainda se utiliza, tá, galera? Então é isso, espero que vocês estudem para a prova, que vão bem para a prova, e qualquer dúvida nós estamos aí para auxiliar, tá bom? Beijoca, bons estudos!